Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, versos 62. Amém? Diz a palavra de Deus assim: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus, né? Para que Deus possa estar nos abençoando. E pede ao Senhor, né, que a palavra venha falar contigo nessa noite, né, para que aquilo que você deseja, Deus possa estar abençoando a tua vida, né? Amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos na tua presença agora, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades, Senhor, e aquilo que, Pai querido, precisamos receber de Ti na noite de hoje, eu te peço, em nome de Jesus. Pai, atende a cada oração nessa noite. Responde, Senhor, a nossos pedidos, nossos anseios, e alcança, Pai querido, a casa, a família, o trabalho de cada um dos Teus filhos que aqui estão, nesta noite. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos, podem sentar, irmãos. Na realidade, hoje foi uma correria grande, né? Os irmãos sabem que eu estou viajando. E foi uma correria hoje, até para preparar tudo, né? Nem consegui terminar as coisas que eu tinha que preparar para poder viajar. E eu vim meio correndo para a igreja hoje, né? Até tinha pedido para a irmã Márcia começar o culto, porque não dava tempo nem de eu começar hoje. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje através desse versículo. Aqui diz o Senhor que ele replicou, né? Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, né, é apto para o reino de Deus. O que o Senhor quis dizer aqui através desse versículo? Primeiro, o Senhor põe à prova aqueles que querem servir o Senhor. Hoje tem muita gente dizendo assim: oh, eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. O problema é servir o Senhor. Hoje tem muita gente, irmãos, correndo atrás das igrejas para receber bênção. O problema é se colocar para servir. E quando o Senhor fala sobre que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás vai ser digno do reino dele, porque muita gente começa, mas não termina. Tem muita gente que começa o trajeto, começa o caminho, começa a se colocar, mas não vai até o fim. E na realidade, esse trajeto que a palavra de Deus fala, irmão, não é um trajeto de um mês, de um ano, 2 anos, não. Desde o momento que nós aceitamos a Cristo, ele tem que continuar até o dia que Deus nos levar. Enquanto você estiver nessa terra, é o tempo que você está com a mão no arado. Se você colocou a mão no arado, ele deu um exemplo aqui, né? Colocou a mão no arado, então fique com ela na mão, com a mão no arado, não tire, não volte para trás, não tente voltar. Por quê? Porque esse tempo é o tempo total da nossa vida, né? Lutas todos nós temos e todos nós vamos ter, sempre. Não vai ter como nós evitarmos. Não é porque nós estamos na igreja, servimos a Deus, não é porque de repente amanhã depois você faz um curso, recebe um cargo eclesiástico na igreja, então agora não tem mais problema. Não, os problemas continuam mesmo. Sempre vai ter problema. Agora, só que no momento que você tem Jesus no coração, você vai ter direção para solucionar os teus problemas. E quando a pessoa olha para trás, depois de ter começado essa caminhada com Cristo, irmãos, ela fica mais ou menos como ficou aquele povo no deserto. Eu sempre falo isso aqui. Quando Moisés tirou o povo lá do Egito, era para fazer uma trajetória de 40 dias. Eles andaram 40 anos no deserto. Quer dizer, olha que durou muito, né? 1 ano por dia. 40 dias foi feito em 40 anos. Por quê? Porque o povo o tempo todo estava olhando para trás. Quando Moisés foi lá e chamou o povo, né?
para tirar eles de lá, e alertou: olha, o Deus me colocou para tirar vocês daqui, nós vamos embora, vamos sair da escravidão, nós vamos para uma terra prometida, Deus tem uma terra que emana leite e mel, Deus promete isso, Deus promete aquilo. Todo o povo se entusiasmou, então vamos. Eles só não tinham coragem de sair de lá, né? Então Moisés vai lá, enfrenta Faraó, os irmãos já conhecem a história, né? Através de Moisés vem 10 pragas para Faraó, Faraó solta o povo e Moisés pega todo aquele povo e vai em direção à terra prometida. E no meio dessa trajetória, o povo começa a achar ruim, começa a olhar para trás. Mas do tempo que nós estávamos no Egito estava bom. No tempo que nós estávamos no Egito nós tínhamos, né, cebola para comer. Vocês vão ver aí, eles falam sobre isso. Nós tínhamos cebola, nós tínhamos gado, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo, né? Agora nós estamos aqui no deserto, agora não temos. Mas a palavra de Deus conta desde o começo até o final da trajetória, da saída do povo lá do Egito até chegar na terra prometida, Deus não deixou faltar nada. Se nós olharmos bem a história, nem a sandália dos pés deles se gastaram. Deus dava tudo, Deus protegia esse povo. E mesmo assim o povo reclamando, sempre murmurando. E por esse motivo, o povo levou 40 anos para entrar na terra prometida. E ainda chegou o ponto de nem todos entrarem. Por quê? Por causa da murmuração. Porque as pessoas que poderiam ser grandemente abençoadas, né, herdar uma herança muito grande de Deus na época, eles iam sempre olhando para trás. Sempre olhando para trás. Mas lá atrás era melhor. Lá no Egito era isso, lá no Egito era aquilo. Quer ver uma coisa? Vamos dar um exemplo. Hoje, quem está no mundo, ele não sabe que é escravo. A pessoa que está no mundão lá, vivendo a vida dele no mundo, ele não sabe que é escravo. Ele trabalha, ele luta, ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem um telefone, ele acha que, né, tem uma vidinha normal, como todo mundo tem, ele acha que tudo que ele tem lá e tal, ele não é escravo. Veja bem, aí ele vem para o Senhor, chega na igreja, começa a conhecer da palavra, aí vem algumas dificuldades para ele, como ele enfrentava normalmente o tempo que ele estava no mundo. Normalmente. Só que daí ele acha que porque ele veio para a igreja, então não pode ter mais nada. Então ele começa a dizer: o tempo que eu estava lá fora, o tempo que eu não servia a Deus, isso aqui não acontecia para mim. Tal coisa não vinha para mim, tal coisa eu não enfrentava. Não é nada disso. É a mesma coisa que acontece para aquele que está fora e para aquele que está dentro. Né? Só que tem uma coisa: as pessoas não param que no tempo do mundo eram escravos. Escravo do quê? Escravo muitas vezes da prostituição, da mentira, né? do vício, da ira, de uma série de coisas. A pessoa era escravo, estava lá na mão, né, do seu senhor na época, escravizando a pessoa. E quando a pessoa vem para Jesus, a pessoa deixa de ser escravo. A pessoa passa a ser uma pessoa liberta. Não é porque tem dificuldades, não, mas passa a ser liberta. Deus prepara as condições para a pessoa vencer. Os obstáculos que vêm, Deus prepara para a gente vencer. Não fica obstáculo sem vencer. No mundo, a pessoa acumula derrota. Aquele que serve a Deus e vai até o fim, luta, ele acumula vitórias. As pessoas confundem isso, né? Não, mas tempo que eu estava lá, eu resolvi assim, resolvi assado. Irmão, pare um pouquinho para pensar, para ver. O próprio Senhor fala várias partes da palavra, que nós temos que olhar um pouquinho o passado e ver. No livro de Ageu mesmo o Senhor fala sobre isso, né? Esperaste muito e eis que veio ser pouco. Comeste, mas nunca se você se fartou. Bebeu, mas nunca se saciou. Então o Senhor mesmo diz: dá uma olhadinha no teu passado, como é que era. Dá uma olhadinha. E quando você vem para o Senhor, não vai mudar. Os problemas vão vir. A única coisa que vai ter diferença é que você vai vencer, você vai passar a ser um vencedor. Você vai ser uma pessoa que vai ter vitórias, vai acumular vitórias. E no tempo do mundo vai acumular derrota. Por isso que o Senhor diz aqui, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do meu reino. Quer dizer, tem direito de fazer parte do reino de Deus. No momento que nós aceitamos ao Senhor: Senhor, eu te aceitei, daqui para frente eu vou te servir, não olhe mais para trás, não olhe mais para aquilo que você deixou. Deixou é passado, deixa para lá. Esquece, começa uma vida nova. A gente fala nas mensagens,
Quando o Senhor veio, Ele veio trazer o quê? Uma novidade de vida, boas notícias, boas novas, nova forma de se viver, nova forma de se pensar, nova forma de se sentir, nova forma, né, de entender as coisas de Deus, tudo novo. Né? Todas as coisas são novas. Até o momento que a pessoa desce as águas e das águas ele sai o quê? Uma nova pessoa, uma nova criatura. Então com Deus tudo é novo. Quando nós estamos com Jesus, todas as coisas são novas. Aquilo que nós muitas vezes estamos enfrentando, até a forma de vencer é uma maneira nova, uma forma nova. Agora, quando a gente está no mundo, é uma monotonia, sempre a mesma coisa. Olha, irmãos, eu fui viajante 25 anos. 25 anos. Quando eu vim morar aqui nessa região, ainda fiz algumas viagens. Mas aí já era pouco, já estava parando. Eu fiquei 25 anos na estrada. 25 anos lutando que nem um bobo. Dando murro em ponta de faca. Nunca mudei uma vírgula na minha vida. Nunca. Deixei muita gente rico. Né? Muito patrão na época rico. Mas eu não saí do lugar. Eu sempre pelejei a vida inteira. Eu sempre fiquei naquela esperança. Mas agora eu vou melhorar. Não, agora eu vou fazer tal coisa, eu vou melhorar. Que nada, era a vida inteira a mesma coisa. Mesma coisa, a vida inteira. No dia que eu tomei uma decisão, espera um pouquinho, eu vou voltar para Jesus, porque eu já era de Jesus, desde criança eu já servia o Senhor. Eu vou voltar. Eu estou perdido aqui, eu estou perdendo tempo. Eu já devia ter voltado há muito tempo. Voltei para Jesus. Irmão, eu não deixei de ter problemas, eu não deixei de enfrentar dificuldade. Só que tem uma coisa, do momento que eu voltei para Jesus, para cá, a coisa mudou. Então eu tive vitórias, eu comecei a acumular vitórias e vitórias na minha vida, e as coisas foram mudando, e as coisas foram melhorando. Que bom se eu tivesse pensado nisso muito antes. Demorei muito para vir, demorei muito para ter esse entendimento. Demorei muito para parar para ver. E por que eu estou falando de mim, irmãos? Porque nós temos que pensar isso. Eu não sei a idade de cada um aqui, mas no momento que você teve esse chamado, daqui para frente não pare mais. Continue. Não olhe para trás, porque não vai resolver. Olhar para trás é atraso de vida. Olhar para trás é voltar lá para trás e não vai resolver nada. É olhar para frente, ver coisas novas, novas possibilidades, novas chances, novas portas abertas, novas situações diferentes que Deus tem preparado para nós, né? Aquilo que você talvez pensava assim, mas eu não vou ter condições, com Jesus você já pode pensar diferente. Não, o Senhor tem uma maneira nova para mim alcançar, e você vai alcançar. Olhar para trás, colocar a mão no arado, isto é começar uma trajetória com Cristo, e olhar para trás, irmãos, é perder tempo, é fazer que nem o povo fez na saída do Egito, é ficar 40 anos rodando. Eu tenho conhecimento de pessoas que começaram na igreja há 20 anos, 15 anos, 30 anos, nunca deram um passo para frente. Nunca fizeram nada. Daí você, mas pastor, 15 anos, 20 anos, já era. Por que não? Porque a pessoa sempre está olhando para trás. Sempre olhando para trás. Mas lá atrás era melhor. Lá o que eu fazia era diferente. Então ela não vai para frente nunca. Vai ficar 40 anos rodando. Às vezes mais ainda. Eu creio que aqui ninguém quer ficar 40 anos rodando no deserto, né? Vendo a mesma coisa. Nós temos que olhar coisas novas, irmãos. Pensar diferente. Se você tem Jesus, se você buscou Jesus, se você decidiu, colocou no teu coração, eu vou servir a Jesus daqui para frente, então peça a direção dele, Senhor, então eu quero ver essa vida nova que o Senhor tem, eu quero essa boa notícia que o Senhor tem, eu quero essa diferença que o Senhor tem, porque a palavra de Deus diz que ele mostra a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Ele faz essa diferença. No livro de Malaquias, o Senhor fala declarado isso. Eu vou mostrar aquele que serve e aquele que não serve, a diferença. E nós temos que ser a diferença. Nós precisamos ser diferente, né? O crente, irmãos, ele tem que fazer a diferença, ele tem que ser a diferença, ele precisa ser diferente. Por que ele precisa ser diferente?
Por que ele tem que ser diferente? Por que ele tem que se apresentar diferente, irmãos? Porque ele serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Ele não está servindo um Deus morto, um que se pendura muitas vezes numa cruz na parede, um que se carrega no bolso, carrega em medalhinha, carrega... Não, um Deus vivo que está dentro do teu coração, que te dá entendimento, que te abre a sabedoria, que te dá luz para onde você vai, para aquilo que você quer, para o caminho que você deve andar. Você serve um Deus que fez os céus e a terra e tem poder para todas as coisas. Não é um Deus que você tem que carregar ele de um lado para o outro. Não é um Deus que você tem que acender vela para ver se ele enxerga. Não é um Deus que você tem que fazer alguma coisa para ver se ele te responde. Não, esse Deus é o Deus que está dentro do teu coração. Ele te ilumina, ele te dá condições de você sobreviver em todas as circunstâncias. Amém, Jesus? É esse Deus que nós servimos, irmão. Se você hoje fez um propósito com Deus, lembre-se sempre, porque é claro, irmãos, pelas lutas que todo mundo enfrenta, eu não estou dizendo que ninguém enfrenta luta, eu enfrento dificuldade, todo mundo enfrenta, não existe ninguém nesse mundo que não enfrente, né? Agora, pelas lutas, pelas dificuldades, às vezes, acaba acontecendo de vir aquele pensamentozinho, eu acho que não vai dar, acho que eu vou parar, eu vou dar um tempo, mas quando vir esse pensamentozinho, repreende, não vou parar não, eu vou continuar. Não vou parar não, eu vou em frente. Por quê? Porque é lá na frente que Jesus tem a vitória para você. A palavra de Deus diz que aquele que for persistente até ao fim, esse recebe o galardão. Qual é o galardão que você tem hoje, irmão, para receber, irmão, sabe? Qual é o galardão que você tem? Muitas vezes a pessoa não faz ideia. O que será que Deus tem preparado para mim? O que Deus tem lá na frente preparado para mim? Irmãos, quando eu voltei para Jesus, no começo, foi um pouco difícil para mim, né? Foi um pouco difícil. Por quê? Eu tive que enfrentar um monte de coisa para mim poder voltar. Uma série de coisas para mim voltar. Primeiramente fui eu, né? Tive que enfrentar eu mesmo. Enfrentar, é difícil falar isso, né? Mas eu tive que enfrentar eu mesmo, os meus próprios pensamentos, minha forma de vida, a maneira que eu vivia. Depois eu tive que enfrentar as pessoas com quem eu convivia, porque as pessoas não aceitavam. Ué, você virou crente? Você foi para a igreja? Era uma coisa meio difícil para explicar isso, né? E quando eu comecei pregando na igreja, também foi difícil, as pessoas ficavam assim, mas como? Um dia eu parei para pensar, digo, pera um pouquinho. A vida é minha. Ninguém vai lutar pela minha vida, sou só eu que vou lutar. Né? Parei para pensar. Às vezes vinha pessoas me criticavam, pessoas falavam mal de mim. E às vezes pensava assim, pô, só uma coisa, acho que isso não é para mim mesmo, é para outro, né? Eu vou parar. Daqui a pouco eu comecei, não, mas espera um pouquinho, a vida é minha, irmãos. É eu que vou ter que me entender com Deus um dia. Então não, sabe uma coisa? Deixa o resto para lá, deixa o pessoal que fala, quer falar de mim, fale o quanto quiserem. Eu sei que eu vou servir o Senhor Jesus. Querem me criticar? Pode criticar à vontade, eu não estou nem um pouquinho preocupado, né? Quando nós abrimos a igreja de Santa Catarina, eu já contei para vocês que teve um pastor que me criticou muito, me perseguiu, ele me perseguia, olha, se eu ficasse 10 dias em Santa Catarina, 10 dias de perseguição, de manhã à noite. Eu ia para a igreja, ele chegava com o carro para ver quantas pessoas estavam na igreja, quem é que estava na igreja, para no outro dia ele ia de casa em casa falar mal de mim, irmão. Falar mal de mim. E eu olhava para ele e dizia assim, meu Deus, como é que pode alguém consagrar um homem desse, fazer um homem desse pastor? Né? E ele fez. Aí todo mundo ficava nervoso. Pastor, você tem que falar com o Pedro, tem que falar com... Eu falei, não preciso. Eu não estou pouco ligando para ele. Estou nem um pouquinho interessado com ele. Mas ele está criticando o pastor, está falando mal do pastor. Não, ele está fazendo uma boa propaganda. O pastor Ricardo é um bom pastor. Se eu não fosse, ele não estaria falando mal de mim. Né? O que aconteceu? Passou um tempo. Aquilo que Deus mostrou, que a gente previu, aconteceu. Saiu da cidade. Então não vamos nos preocupar com aquilo que as pessoas estão falando, se as pessoas estão criticando. Se está vindo pensamento, vou parar porque está difícil. Difícil é tudo para todos.
Enfrenta, irmão, enfrenta, porque Deus está preparado para te dar a vitória. Agora você está pronto para receber a vitória? Deus está pronto para entregar bênção na tua mão. Agora eu quero saber se você está pronto para receber as bênçãos. Deus está pronto para te dar alegria. Você está pronto para sorrir, irmão? Deus está pronto para te dar saúde. Você está pronto para desfrutar dela? Olhar para trás é atraso de vida. Olha para frente, irmão. Olha para frente e diz: Senhor, o que o Senhor tem de novo para mim hoje? Acorda pela manhã. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje de novo? O que o Senhor tem preparado para mim lá na frente? Né? E Deus vai começar a falar com você, irmão. Porque se você conversar com Deus, Ele também vai conversar com você. Você não vai ficar falando sozinho no ar. Do jeito que você falar com Deus, Deus também vai falar com você. Senhor, o que o Senhor tem hoje preparado para mim? O que o Senhor tem para mim nessa semana? O que o Senhor tem preparado para mim neste mês? Deus vai começar a mostrar, irmão. A novidade de vida que Deus fala, que a palavra de Deus nos diz, irmão, são coisas que nos surpreendem, coisas que nos dão alegria. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. As bênçãos de Deus não tem esse negócio, mas eu fui e tal, eu recebi, mas agora eu estou sofrendo. Não, então não é Deus. As bênçãos de Deus não acrescentam dores, acrescenta alegria, satisfação. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Não é isso que está escrito na palavra? Agrada-te do Senhor. Você veio para o Senhor, recebeu o convite. Um dia alguém te convidou, te levou para a igreja, ou sei lá, de uma maneira ou outra você foi, aceitou servir o Senhor. Então se agarra com Ele e vai embora. Senhor, eu quero só as novidades de vida que o Senhor tem para mim. Você vai ver como a tua vida vai melhorar muito, irmão. Viu? E as coisas você vai começar a ver de forma diferente. As coisas vão começar a se abrir, as portas se abrem. Onde que tem porta fechada, abre. Onde não tem porta, Deus coloca uma. Aonde precisa fechar, e você diz: mas como que eu vou fechar? Deus coloca uma porta e fecha. Deus faz todas as coisas por você. Então, irmãos, colocou a mão no arado, isso é, começou a servir a Deus, não para mais, vai embora. Vai embora, continua, porque Deus é contigo. O Senhor falou para Josué: Josué, olha, quando Deus falou com Josué, já estava 40 anos no deserto, Josué andando. Josué já não era mais novinho, já tinha mais de 80 anos. Mais de 80 anos quando Deus falou com ele: Josué, olha, agora o meu servo Moisés morreu, é morto, e agora ficou para você. Você vai dar continuidade. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou abençoar. Nós vimos esse versículo em várias partes da Bíblia. E o que o Senhor diz para nós hoje? Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou abençoar. Mas para que você seja abençoado, onde você colocar a planta dos teus pés, você tem que andar com Jesus, não olhar mais para trás. Colocou a mão no arado, não olha mais para trás. Espera um pouquinho, Senhor, eu quero novidade de vida, eu quero bênção, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Mas para você conquistar, você não pode andar para trás. Alguém conquista alguma coisa andando para trás, irmão? De ré? Ninguém conquista nada. Vai numa corrida de cavalo, se o cavalo correr para trás, ele vai ser perdedor, né? Vai numa corrida lá de, não sei como é o nome de pessoas que correm. Quer dizer, se correr para trás, também vai ser perdedor. Não, uma corrida de carro, correu para trás, vai ser perdedor, não tem como. Agora, se foi para frente, você está disputando uma vitória, não é mesmo? E com Jesus não tem como perder. Correu junto com Jesus, foi para frente, pisou, você para frente, Deus vai abençoando. Então, para conquistarmos, é um passo atrás do outro, irmão. Não adianta a gente correr, não, mas eu vou correr para alcançar tudo de uma vez, não. É um passinho de cada vez, um passinho de cada vez, e Deus vai te abençoando. Você vai conquistando tudo que Deus tem de novo para você. Amém? Talvez nenhum dos irmãos aqui, eu digo isso tranquilamente, irmão, nenhum de vocês talvez parou para pensar o que Deus tem para você amanhã. Tenho certeza que ninguém para pensar. Todo mundo está pensando: Senhor, eu queria isso, eu quero isso, algo parecido. Mas ninguém parou para pensar: o que o Senhor tem para mim amanhã? Não, irmãos? Deus tem bênção. Deus tem bênção. Deus tem coisas grandes. Às vezes a gente não para pensar nisso. O que Deus preparou para mim para amanhã? O que Deus está preparando para mim
para daqui um mês, 30 dias. O que será que Deus está preparando para mim daqui 30 dias? Às vezes a gente fica pensando, nossa, né? Eu quero hoje, eu quero receber hoje, porque tem tal coisa para resolver, eu quero hoje. Mas, irmão, daqui 30 dias, o que Deus tem para você? Você já parou para pensar, já parou para falar com Deus? Para ver a novidade boa que Deus tem? Né? E muitas vezes nós ficamos olhando, mas eu não recebi hoje, então, poxa, no tempo que eu estava lá fora, o tempo que eu estava longe, o tempo que eu não tinha Jesus, o tempo que eu estava no mundo, as coisas eram melhor. Não, irmão, não olhe para trás. Se colocou a mão no arado, começou a servir o Senhor, vai em frente. Porque aqui, nesse versículo, o Senhor está pondo à prova cada um de nós. Essa é a prova que o Senhor coloca. Não é enfermidade, atrapalho financeiro, nada. A prova é isso, é nós continuarmos no caminho com o Senhor. Se você se firmar nesse caminho, vindo que venha, mas sempre olhando para frente com Jesus, você vai ser sempre um vencedor. Lembre-se daquela passagem de Pedro. Pedro, quando viu Jesus vindo sobre as águas, o que Pedro falou? Senhor, é o Senhor mesmo que está vindo? Jesus, sou eu, Pedro. Então, permita que eu vá até o Senhor. O Senhor falou para ele, venha, Pedro. O que o Pedro fez? Desceu do barco e andou sobre as águas. A Bíblia não fala se ele andou 5 passos, 10, 15, 20. Não, a Bíblia não diz. Mas que ele andou, ele andou. Andou ou não andou? Agora, no momento que ele olhou para os lados, ele achou assim, puxa, mas eu não posso andar sobre as águas. Ele afundou, irmão. No momento que você começa a olhar as dificuldades, as coisas, os problemas, né, as lutas, você vai afundar. Olhe só para Jesus. Não, espera um pouquinho, eu comecei esse trajeto, não vou voltar atrás mais. Eu comecei a servir, não vou parar mais. Eu comecei a ir para o lado de Jesus, não vou olhar mais para os lados, não vou voltar para trás mais, não vou mais, né, parar. Eu vou continuar em frente, eu coloquei a mão no arado, eu comecei essa trajetória, eu comecei esse trajeto com Jesus, eu vou até o fim. Amém? Imagina esse Pedro, irmãos. Até foi agora quando eu estive em Santa Catarina a última vez, até eu comentei com aqui, acho que a Márcia estava aqui no dia, né? Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei olhando na praia. Foi agora quando eu, no final do ano, eu dei uma passadinha na praia, né? Porque a irmã sabe que eu fiquei lá uns dias lá. E eu fiquei sentado assim, olhando para o mar, eu digo, Jesus, deve ter sido maravilhoso Pedro andar em cima dessas águas, né? Alguém já parou para pensar isso, olhando para o mar assim, mas aquelas ondas e tal, né? Isso olhando o mar calmo. Ou imagina o mar numa grande tempestade como estava no dia. Vento, ondas, né? Furiosas. E Pedro andou. Eu fiquei olhando assim, digo, deve ter sido a coisa mais linda do mundo, o homem andar sobre as águas. E Pedro andou. Agora imagine se Pedro tivesse continuado aquela caminhada em direção de Jesus sem olhar para os lados, sem, né, olhar para trás, ficasse só olhando para Jesus. Irmão, eu não sei, vamos supor que Jesus estivesse uma distância como daquilo na Márcia, olha quantos passos dá daqui lá, né? Aí ele podia chegar lá, ô Jesus, eu vim, andei, abraçar Jesus e vim andando. Talvez os dois iam passar pelo barquinho, né? Talvez os discípulos apavorados, eles iam passar pelo barco. Como é que está aí? Tudo bem? Iam passar do lado do barco andando. Maravilha. Irmão, você pode ir em encontro do Senhor Jesus e passar, abraçado com Jesus, perto daqueles que estão enfrentando dificuldades, luta, aqueles que estão olhando para trás. Irmãos. Mas muitas vezes você está na mesma situação. Eu sirvo ao Senhor Jesus, mas estou olhando para trás, estou afundando. Não, irmão, vá de encontro ao Senhor. Se eu comecei, não vou parar mais, eu vou em frente. Eu comecei, eu vou embora. Então continua, vai firme, não pare. Sempre olhando para Jesus, porque você vai andar abraçado com o Senhor Jesus, vai andar abraçado, vai passar por perto daqueles que olharam para trás, né? Você já imaginou quando essas pessoas que muitas vezes tentaram te puxar o tapete, te baixar, olhar você passar bem tranquilo por cima de tudo, né? Você está lá abraçado com Jesus, já imaginou que maravilha? Né, irmãos? Então fica firme com Jesus, não olha mais para trás, viu, irmão? Não olha para trás. Não precisa, a gente não precisa ficar com raiva, com mágoa de ninguém que tenta te puxar para trás. Eu nunca tive mágoa de ninguém, nunca tive tristeza por ninguém. Eu acho que as pessoas, cada um faz para si próprio. A pessoa quando faz para si. Não faz, muitas vezes, na mente da pessoa naquela hora, eu estou fazendo para atingir fulano.
Ninguém vai te atingir, irmão. Ninguém. Se você está servindo ao Senhor, ninguém te atinge. A palavra de Deus diz que pode levantar 10 mil de um lado e cair mais 1000 do outro lado, que nada vai te atingir. Pode levantar um exército contra você, também não vai te atingir. Então não se preocupe. Olha só para Jesus. Só em direção a Jesus. Espera um pouquinho, eu comecei essa trajetória, então eu vou até o fim, não vou parar. E você vai ver como você só vai ter vitória. Para um pouquinho e pense. Quantas derrotas você já acumulou na tua vida? Quantas lutas que você deixou perdido para trás e acumulou derrota? Irmãos? Então comece a pensar. Eu vou começar a acumular só vitória daqui em diante. Daqui uma atrás da outra. Só vitória. Mas se você olhar para trás, é mais uma derrotinha para acumular. Às vezes eu brinco aqui, né? No céu, todo mundo tem 2 balaios grandes lá. Não sabiam disso? Cada um de nós tem um balaio lá, 2 balainhos lá. 2 balaios. Quando você chegar no céu no dia do teu acerto lá, o Senhor vai dizer assim, bom, você quer que eu abra o balaio da derrota ou da vitória? Aí você diz, Senhor, eu tenho o balaio aí cheio de derrota? Tem. Tem balaio cheio de vitória? Tem. Vamos ver qual que pesa mais. Você vai para a balança, né? O que você quer fazer lá, irmão? Vai chegar lá, olhar um balaio cheio de derrota e vitória, 2, 3? Ou você quer ter um balaio cheio de vitória e derrota nenhuma? Vitória, né? Então é assim que funciona a coisa, irmão. A palavra de Deus diz que nós vamos para a balança. Nós não tem como, nós temos que ser pesado, né? Temos que ser pesado. E nessa hora de ser pesado é que nós vamos ver se nós estamos realmente firmes com Deus ou não. E é através das nossas vitórias e derrotas que nós vamos ser pesados. É através daquilo que nós fizemos. É os frutos que nós demos. Espera um pouquinho, eu vou até o fim para ter vitória. Irmão, você pode ter uma vitória por ano. Não importa, uma. Poxa, mas eu só tive uma. Mas você teve uma vitória no ano. Melhor você ter uma vitória no ano do que 10, 15 derrotas nesse ano, né? Então tenha uma no ano, mas tenha vitória. Lute, não perca, não desista. O Senhor é teu pastor, nada faltará. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse culto, por mais essa palavra, e eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, eu te peço por cada vida que aqui está, Pai, por todos os teus filhos que aqui se encontram, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, dá vitória ao teu povo, Pai querido, para que nenhum, Senhor Jesus, venha, Pai querido, Senhor Jesus, olhar para trás. Todos que colocaram a mão no arado, que eles possam estar olhando para frente. Eles possam, Senhor, meu Deus, estar sempre olhando aonde está a conquista, onde está a vitória. E eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração. Pai querido, para que nunca, de maneira nenhuma, nós venhamos parar e olhar para trás, mas sim olhar sempre para frente, sempre para o Senhor, para que nós possamos conquistar todas as bênçãos que desejamos. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.